Imagine embarcar para uma Copa do Mundo sem jogar uma única eliminatória, sem fazer nenhum amistoso preparatório e ainda por cima levar um elenco improvisado, formado em meio a brigas políticas e traições de bastidor. Pois é, esse foi o Brasil em 1934. A seleção brasileira não disputou nenhum jogo nas eliminatórias para a Copa da Itália. Com a desistência de Bolívia, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai, sobraram apenas Brasil e Argentina para ocuparem as duas vagas destinadas à América do Sul. Mas essa vantagem virou armadilha. Sem amistosos, sem treinos intensivos e sem qualquer entrosamento, a seleção chegou completamente despreparada. O último jogo havia sido quase 2 anos antes, em 1932, contra o Nacional do Uruguai. E depois disso, silêncio. Já deixa o like aqui porque a história só piora e mostra como os bastidores podem afundar qualquer seleção. O maior problema do Brasil em 1934 não estava dentro das 4 linhas. Estava nos bastidores, em decisões políticas, disputas de poder e vaidades institucionais. O país vivia uma verdadeira guerra fria entre entidades do futebol brasileiro. E essa tensão explodiu justamente na hora de montar a seleção que nos representaria na Copa do Mundo da Itália. De um lado estava a CBD, atual CBF, fiel à ideia do amadorismo esportivo, defendendo que o futebol deveria ser jogado por paixão e não por dinheiro. Do outro, os clubes de São Paulo e Rio de Janeiro, que já caminhavam na direção do profissionalismo, oferecendo salários fixos, bônus por vitória, estrutura de treino e contratos formais para os jogadores. Era o nascimento do futebol moderno, e a CBD simplesmente não aceitava. A contradição atingiu seu ápice quando, mesmo condenando publicamente o profissionalismo, a própria CBD começou a oferecer dinheiro por fora para tirar jogadores dos clubes, rompendo com qualquer coerência institucional. Clubes foram saqueados, atletas foram cooptados, e a entidade passou a formar uma seleção baseada em acordos de bastidor, e não em mérito esportivo. A coisa ficou tão feia que o Palestra Itália, hoje Palmeiras, tomou uma atitude drástica. Escondeu seus jogadores numa fazenda no interior de São Paulo para protegê-los da abordagem da CBD. Isso mesmo, fugiram para o mato para não serem arrancados à força de seus clubes. O futebol brasileiro, nesse momento, parecia mais um enredo de novela do que uma organização esportiva. No fim das contas, a seleção brasileira, que foi à Copa de 1934, foi uma mistura de jogadores que ainda atuavam em clubes amadores, com atletas aliciados pela própria entidade máxima do futebol nacional. Era uma seleção montada às pressas, sem unidade, sem preparo e, acima de tudo, sem legitimidade. Uma verdadeira colcha de retalhos, resultado de uma guerra que travava não contra adversários estrangeiros, mas contra si mesma. Com os clubes rachados, os bastidores fervendo e os melhores jogadores do país impedidos de atuar por conta da disputa entre CBD e federações estaduais, o técnico Luiz Vinhais teve que convocar o que estava disponível, ou melhor, o que sobrou. Mesmo assim, ainda havia alguns nomes que carregavam peso histórico e talento individual. Entre os convocados estava Leônidas da Silva, o lendário Diamante Negro, que anos depois se tornaria símbolo da criatividade e ousadia brasileira, famoso por popularizar o uso da bicicleta no futebol. Também integravam a lista Valdemar de Brito, que não apenas foi um jogador de destaque, mas entrou para a história por ser o homem que descobriu Pelé e o levou ao Santos, um dos atos mais importantes do futebol mundial. E havia ainda o goleiro Roberto Gomes Pedrosa, que não só se destacou nos gramados, como mais tarde emprestaria seu nome a um dos principais torneios do futebol brasileiro pré-campeonato brasileiro. Mesmo com nomes de peso, o elenco montado sofria de um problema gritante: falta total de entrosamento, estrutura e preparação física. Não houve tempo hábil para treinos coletivos ou para montar uma base tática sólida. A situação era tão caótica que, após quase 2 anos sem entrar em campo, a seleção embarcou rumo à Europa sem sequer ter um amistoso de aquecimento. E a viagem foi outro capítulo constrangedor.
Foram 13 dias a bordo de um navio cruzando o Atlântico, sem as mínimas condições para manter o ritmo físico necessário para uma competição de alto nível. Os jogadores improvisavam treinos no convés entre o balanço do mar e o clima abafado. Muitos deles, segundo relatos da época, chegaram à Itália fora de forma, alguns inclusive acima do peso. Era o retrato perfeito de uma preparação amadora, desorganizada e completamente alheia à responsabilidade de representar um país numa Copa do Mundo. A seleção de 1934 já desembarcou derrotada, não por falta de talento, mas por tudo que a rodeava fora de campo. A Copa de 1934 era cruel e implacável. Um formato de mata-mata direto, sem fase de grupos, sem segunda chance. Era vencer ou arrumar as malas. E logo nas oitavas de final, o Brasil deu de cara com a Espanha. A partida aconteceu no dia 27 de maio, no estádio Luigi Ferraris, em Gênova. A seleção espanhola, apesar de ainda não ter tradição em Copas, era organizada, disciplinada taticamente e vinha embalada por uma geração promissora. Do outro lado, o Brasil chegou como um time remendado, sem ritmo de jogo, sem preparação física adequada e carregando nos ombros o peso dos erros da CBD. Mas o que já era difícil se tornou ainda pior com a arbitragem tendenciosa do alemão Alfred Birlen. Logo no início da partida, Leônidas da Silva teve um chute em direção ao gol bloqueado com o braço por um defensor espanhol. Um pênalti claro, evidente até para os fotógrafos da época, mas o árbitro ignorou o lance. Poucos minutos depois, a justiça foi feita. Só que para o outro lado. Um lance controverso na área brasileira, em que Silvio Hoffmann tocou com a mão na bola, foi prontamente marcado como pênalti para a Espanha. José Iragorri abriu o placar, e ali começou a derrocada. O Brasil ficou abalado e viu Isidro Langara marcar 2 vezes em sequência, aos 25 e 29 minutos, colocando um 3-0 no placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil até esboçou reação. Leônidas descontou aos 10 minutos, aproveitando o rebote de um chute do Patesco. E pouco depois, o Brasil teve a chance de entrar de vez no jogo com um pênalti a favor. Mas Valdemar de Brito perdeu, parando numa bela defesa do goleiro Zamora, lenda espanhola. Para piorar, o Brasil ainda teve um gol anulado de Armandinho, em lance duvidoso que só reforçou a sensação de que a arbitragem tinha escolhido um lado. Placar final: Espanha 3-1 Brasil. Uma eliminação precoce, injusta, mas também consequência direta da bagunça fora de campo. O que vimos naquele jogo foi um reflexo nítido do que acontece quando se mistura desorganização, política e vaidade em um projeto que deveria ser puramente esportivo. Já comenta aqui embaixo. Você conhecia essa história da bagunça em 1934? E você acha que o Brasil teria ido mais longe se estivesse bem preparado? Após a eliminação precoce, a CBD estava diante de um dilema: devolver os jogadores aos seus clubes e encerrar a fracassada campanha ou tentar extrair algum valor, financeiro e simbólico, daquele grupo que, por contrato, ainda estava vinculado à entidade. Optaram pela segunda opção. A solução? Organizar uma longa e exaustiva turnê de amistosos pela Europa e depois pelo Brasil, mesmo sem propósito técnico claro, apenas para justificar o investimento feito e tentar, de alguma forma, suavizar a imagem pública da seleção. A excursão pela Europa foi o retrato de um time sem rumo. 8 jogos disputados, entre goleadas sofridas, empates sofríveis e vitórias pontuais, contra equipes locais e seleções regionais. Nada de grandes vitórias ou sinais de evolução. Era um grupo ainda sem identidade, tentando se provar num continente que já não levava o Brasil a sério após a campanha vexatória na Copa. Ao retornar ao país, entre setembro e dezembro, a CBD intensificou a agenda com mais 12 jogos, agora contra clubes brasileiros e seleções estaduais. Era como se quisessem apagar o vexame com uma sequência de vitórias domésticas. Mas o estrago já estava feito. A seleção virou motivo de chacota nos jornais, e a confiança do torcedor estava abalada. O mais absurdo de tudo: alguns jogadores nunca mais voltaram aos seus clubes de origem.
Casos como o de Tinoco e Leônidas da Silva, que haviam sido arrancados do Vasco pela CBD, mostram como a confusão institucional foi além do campo. Leônidas, um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro, nunca mais vestiu a camisa do clube que o revelou, como resultado direto da crise entre entidades e federações. A campanha de 1934 não deixou apenas uma eliminação precoce. Ela escancarou a falência administrativa do futebol brasileiro, expôs as vaidades da elite esportiva da época e deixou feridas institucionais que levariam anos para cicatrizar. O Brasil saiu derrotado da Itália, mas os efeitos colaterais continuariam reverberando por muito tempo no futebol nacional. A participação brasileira na Copa do Mundo de 1934 foi, sem dúvidas, uma das mais frustrantes da nossa história. Mas apesar de curta, conturbada e cercada de escândalos, ela serviu como um ponto de ruptura, um choque de realidade. Ficou claro para todos, torcedores, dirigentes e jogadores, que o futebol brasileiro precisava mudar urgentemente. Não dava mais para manter um modelo amador, desorganizado e guiado por interesses pessoais. Foi a partir dessa derrota humilhante que se acendeu uma luz de alerta nos bastidores. Era necessário profissionalizar o futebol de vez, garantir estrutura, planejamento e respeito à carreira dos atletas. A bagunça de 1934 expôs para o mundo todo que o talento brasileiro por si só não era suficiente. Sem união, sem organização e sem preparo, o Brasil não iria a lugar nenhum. E foi justamente na Copa seguinte, em 1938, que os primeiros frutos dessa mudança começaram a aparecer. Uma seleção mais estruturada, com os melhores jogadores disponíveis e, principalmente, com uma visão mais moderna de como competir em alto nível. Uma nova era estava prestes a começar. Mas essa história merece ser contada com todos os detalhes. E é exatamente isso que você vai ver no próximo episódio da nossa série. Então, se você quer acompanhar a trajetória completa da seleção brasileira nas Copas do Mundo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e já deixa o like aqui embaixo. No próximo vídeo, você vai ver como o Brasil finalmente começou a se organizar e mostrar sua força em mundiais. A gente se vê lá. Até o próximo jogo.